Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Proventos Futuros. Neste vídeo estaremos falando sobre a Porto Seguro, políticas de dividendos, regra para o capital de dividendos e JCP. Vamos falar também do payout, datas que a Porto Seguro costuma realizar os pagamentos dos proventos, alguns dos destaques do terceiro trimestre de 2023 e também falaremos dos nossos quadros Preço versus Indicadores Fundamentalistas, Meta Financeira e Preço Teto. Bem, falando um pouco aqui da visão geral da Porto Seguro, a história da Porto Seguro iniciou em 1945, quando começou a vender seguros na cidade de São Paulo. Naquela época a companhia era muito pequena, posicionada como a 44ª companhia de seguros no Brasil e composta por apenas 25 funcionários. Atualmente, a Porto Seguro é a maior companhia seguradora de seguros não vida do Brasil e líder no segmento de automóvel, residência e empresarial. Outra informação que podemos destacar é que, recentemente, a Porto Seguro segmentou seus negócios em 4 verticais: seguro, saúde, banco e serviços. Bem, vamos falar um pouco aqui do segmento de listagem da Porto Seguro na B3. No site de relações com investidores da Porto Seguro, temos a informação quanto às ações da Porto. Essas são negociadas no novo mercado. O novo mercado é um segmento especial do mercado de ações da B3. Bem, agora vamos falar um pouco da política de dividendos da Porto Seguro. Podemos verificar no site de relações com investidores da Porto Seguro o histórico quanto ao pagamento de proventos desde 2004 até 2022. Então, temos informações quanto ao lucro líquido, pagamento de proventos e o payout. Podemos observar que, desde 2004 até 2022, o payout da empresa permaneceu sempre acima aqui dos 30%. Bem, no nosso canal Proventos Futuros, sempre gostamos de destacar a importância de conhecer a composição acionária da empresa que você pretende investir. Aqui na Porto, temos a informação que o capital social da companhia está dividido em aproximadamente 646 milhões de ações. Temos outra informação aqui nesse quadro abaixo quanto aos acionistas, participação e novamente a informação aqui do total de ações da Porto. Bem, vamos falar um pouco aqui das datas para pagamentos dos proventos. Bem, utilizando o site da AGF+, podemos verificar na ferramenta Mapa do Dividendo Inteligente as informações da Porto Seguro quanto aos meses que possivelmente a empresa realiza ali com maior frequência o pagamento dos seus proventos. Então temos as informações ali quanto aos meses de março, julho e outubro. Bem, agora vamos falar um pouco aqui dos resultados do terceiro trimestre de 2023 da Porto Seguro. Bem, quanto à receita total da Porto Seguro, teve um aumento de mais 13,3%, comparando ali o terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 2023. Bem, vamos falar um pouco da rentabilidade histórica da Porto Seguro. Temos informações aqui do lucro líquido recorrente, um histórico de 2010 a 2020. Podemos verificar que esse lucro de 2010 a 2020 foi um lucro aqui ascendente. E em 2020, comparando aqui com 2021 e 2022, tivemos aqui uma pequena redução. Vamos falar um pouco aqui também do resultado líquido e rentabilidade. Então temos aqui as informações contra o lucro líquido e o ROI da Porto Seguro. Então temos aqui a informação do terceiro trimestre de 2022, onde tinha um percentual de 19,2% de ROI, e comparando aqui com o terceiro trimestre de 2023, o ROI está em 46,6%, também uma melhora aqui quanto à questão do lucro líquido, também comparando o terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 23. Bem, vamos falar um pouco aqui dos sinistros retidos e do percentual de sinistralidade também. Então temos aqui algumas informações quanto a esse percentual de sinistralidade, sendo aqui no primeiro trimestre de 21 um indicador aqui de 51,9,
podemos verificar que esse indicador ele foi subindo, chegando aqui a 67,1 no segundo trimestre de 2022. Depois, esse indicador ele veio reduzindo aqui e estando em 51,3% no terceiro trimestre de 2023. Bem, vamos falar um pouco aqui também sobre essa informação dos sinistros retidos. Essa informação está em bilhões. Então, analisando aqui esse histórico do primeiro trimestre de 2021, onde essa informação seria de 1,3 bi, podemos verificar aqui que esse dado foi aumentando ao longo do tempo, chegando aqui no terceiro trimestre de 2022 em 2 bilhões, e podemos verificar aqui que no terceiro trimestre de 2023 temos o mesmo dado ou a mesma informação de 2 bilhões. Bem, falando um pouco mais aqui dos resultados do terceiro trimestre de 2023, vamos verificar aqui algumas informações, dentre elas o ROI, onde comparamos aqui o terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 23. O ROI teve um aumento de 9,4%. Vamos verificar aqui também a questão do lucro líquido, comparando aí terceiro trimestre de 22 com o terceiro tri de 23. O lucro líquido da Porto Seguro teve um aumento de 112,4%. Se formos comparar aqui os 9 primeiros meses de 2022 com os 9 primeiros meses de 2023, esse aumento foi de 179,3%. Outra informação aqui que podemos destacar é quanto ao lucro operacional, onde a empresa teve um lucro operacional, comparando aí terceiro trimestre de 22 com o terceiro trimestre de 23, esse lucro operacional foi de 411,9%. E quanto aos sinistros líquidos retidos, teve um aumento comparado terceiro tri de 22 com o terceiro tri de 23 de 4,7%. Bem, vamos falar um pouco aqui do nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas. Bem, no nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, vamos estar utilizando aqui as ações da Porto Seguro num período semanal, onde cada candle aqui representa uma semana de negociação desse ticket, desse ativo. Vamos comparar as cotações da Porto Seguro, suas ações ordinárias, com o indicador fundamentalista valor patrimonial. Então, o investidor, ao verificar que as cotações estão acima do VPA, ele já tem que ter em mente que não temos uma assimetria favorável. O que temos aqui é o mercado pagando a mais do que é o valor patrimonial da empresa, ou seja, o valor de mercado está maior do que o valor patrimonial. Podemos verificar essas informações aqui numericamente, onde temos aqui o patrimônio líquido da Porto Seguro em aproximadamente aqui 11 bilhões e o valor de mercado está em 18 bilhões. Sempre destacamos que esse valor de mercado nada mais é do que a cotação atual vezes o total de papéis aqui da Porto Seguro, teremos esse resultado de 18 bilhões. Bem, seguindo aqui com o nosso quadro Preço versus Indicadores Fundamentalistas, vamos seguir comparando aqui as ações da Porto Seguro, agora com o indicador fundamentalista LPA ou lucro por ação. Então, temos aqui as informações do LPA comparando com as cotações. Vamos aqui verificar essas informações aqui do segundo trimestre de 2023 comparado com o terceiro trimestre de 2023. Podemos verificar uma queda desse indicador e podemos verificar aqui também que as cotações estão acima aqui. Então, temos uma assimetria não favorável, podendo indicar aqui que esse papel não está no momento bom de compra. Pessoal, só destacando aqui que não é uma recomendação de compra ou de venda, estamos fazendo um estudo de caso, comparando aqui a cotação com o indicador fundamentalista lucro por ação. Agora vamos falar dos nossos quadros meta financeira e preço teto. Bem, aqui no nosso quadro meta financeira, temos um objetivo aqui de receber uma renda anual de R$12 mil através de proventos da Porto Seguro. Então, temos aqui a sua ação ordinária, que no momento que estamos gravando esse vídeo, está cotada aqui a R$ 28,17. O DPA da ação ordinária da Porto Seguro está em aproximadamente aqui 88 centavos
e o nosso objetivo é receber esses R$ 12.000. E para que possamos atingir o nosso objetivo, a nossa meta financeira, teríamos que ter em nossa carteira um número total de ações de aproximadamente 13.619 ações e teríamos que investir um total aqui aproximado de R$ 383.000. Sempre costumo destacar a importância de determinar o número de ações para que você venha atingir aqui a sua meta financeira. Então, você precisa basicamente aqui estipular a sua meta financeira, dividir pelo DPA e você vai obter aí como resultado o número de ações que você precisa ter em carteira. E com base nessa informação do número de ações, multiplicando pela cotação, você vai ter a informação do valor a ser investido. Aqui no nosso estudo de caso, reforçando tão somente que é um estudo de caso, não é uma indicação de compra ou de venda, precisaríamos investir aqui um total aproximado de R$ 383.000. Bem, agora vamos falar do nosso quadro preço-teto. Vamos considerar aqui o DPA dos últimos 12 meses. Vamos utilizar aqui para o nosso estudo de caso as ações aqui ordinárias da Porto Seguro, cotada aqui a R$ 28,17 no momento que estou gravando esse vídeo. Então, vamos utilizar aqui o dividendo por ação dos últimos 12 meses, um valor aproximado aí de 88 centavos. Então, seguindo com a nossa estratégia, onde buscamos investir em ações que remunerem pelo menos 6% de dividend yields, vamos verificar o preço teto considerando os dividend yields de 6%, 8% e 10%. Então, para 10% de dividend yields, teríamos como preço teto o valor de R$ 8,81. Para 8%, o nosso preço teto seria um valor aproximadamente ali de R$ 11,01. E considerando aqui o nosso requisito mínimo de dividend yield, ou seja, 6%, teríamos um preço teto de R$ 14,69. Conforme podemos verificar nesse estudo de caso, as ações ordinárias da Porto Seguro, ela está sendo cotada aqui nesse momento a R$ 28,17, ou seja, bem acima aqui dos nossos requisitos mínimos de acordo com a nossa estratégia. Bem, reforçando aqui que nós não estamos fazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo, o nosso objetivo é realizar um estudo de caso para que possamos ter um valor de preço teto com base no dividend yield que esperamos receber na forma de proventos, no caso da compra de um determinado ativo. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até um próximo vídeo.